Olá pessoal, tudo bem? Voltamos então com a parte de contratos administrativos e agora a gente vai ver então as características de um contrato administrativo. Já sabemos que um contrato administrativo tem a presença de cláusulas exorbitantes, que é uma característica, só que tem outras presentes também. Vamos conferir? Então olha só, primeira, finalidade pública. Todo contrato administrativo, assim como todo ato administrativo, tem que estar visando apenas um fim: finalidade pública, satisfazer interesse da coletividade e não interesse particular. Qualquer tipo de ato ou contrato que seja para o interesse particular de alguém é contrato ou ato ilegal. Então, todos têm que ter a finalidade de atender o interesse da coletividade. Maravilha? Olha só essa outra, natureza de contrato de adesão. Como assim, Scatolino? Natureza de contrato de adesão? Pessoal, anote aí o que é um contrato de adesão. Coloque assim, é aquele onde todas as cláusulas contratuais são fixadas por apenas uma das partes. Pegou aí o conceito? Todas as cláusulas contratuais são fixadas por apenas uma das partes. Isso não é ilegal, pessoal. Não tem nada de errado nisso. É apenas uma característica de um contrato que já vem pronto para você assinar, para você rubricar. Sabe aquele contrato que você quer entrar no curso de inglês, quer entrar na academia? Aí você vai na academia, eles vão te apresentar no curso de inglês, vão sentar e vão dizer, olha, o nosso contrato é esse aqui. Assina aqui embaixo, se você quiser aderir à nossa academia. Você, claro que você vai ler o contrato todinho, falar, vou levar para casa o contrato, eu vou analisar, vou estudar, vou ver o que fica bom para mim, para você e eu volto aqui. É assim que você faz? Não. Você pega, dá uma rápida passada de olho ali e você vai lá e rubrica embaixo do contrato, não é? É um contrato de adesão. É aquele contrato onde ele já vem pronto para você assinar, no qual todas as cláusulas são fixadas por apenas uma das partes, que nesse nosso caso aqui é a administração pública. É um contrato onde você não consegue negociar as cláusulas. Ele é um contrato, porque só vai ocorrer se os dois quiserem contratar. Só que, na verdade, aqui só vai acontecer se os dois quiserem contratar, mas uma das partes sozinha é que vai elaborar todas as cláusulas e a outra só vai poder aceitar as cláusulas. Sabe que não pode trazer nenhuma modificação, já vem pronto para você assinar. E todo contrato administrativo ele é de adesão. Por quê? Ele é sempre fixado e pré-estabelecido pela administração pública. Inclusive, junto ao edital da licitação, tem que vir a minuta do contrato que a pessoa vai assinar. Ou seja, ela está participando da licitação e já está vendo qual que é o contrato que vai assinar se ela for a vencedora da licitação. Praticamente só pega, tira o nome que está ali no início, coloca o dela, muda só uma questão que é pertinente a quem ganhou, mas não muda quase nada nesse contrato. Ele é contrato de natureza de adesão. Não tem nada de ilegal, é só uma característica do contrato administrativo. Fechado? Ele tem também, olha só, prazo determinado. Prazo determinado. Pessoal, você não vai ter contrato administrativo com prazo indeterminado. Segundo, vou até colocar aqui o artigo 57, que é o que a gente está se baseando. Todo contrato administrativo terá prazo determinado. E a regra é que esse contrato tenha duração pelo prazo de até 1 ano. Ou como a lei fala, enquanto durarem os créditos orçamentários repassados para o órgão. Nós teremos aí a chamada Lei Orçamentária Anual, que vai destinar crédito orçamentário para aquele órgão poder fazer as suas políticas públicas. E de acordo com a Lei Orçamentária Anual, qual que é o prazo que vai durar esse crédito? Pelo prazo de 1 ano, não é? Então, como o contrato fica vinculado a esse crédito, então o prazo máximo de duração, como regra geral, vai ser o prazo de 1 ano. Fechado? Então, na prova pode cair assim: os contratos terão duração pelo prazo de até 1 ano. Certa questão. Os contratos terão duração enquanto durarem os créditos orçamentários. Certa questão, porque significa a mesma coisa. Está bem? E olha só, pessoal, já que eu falei que isso é a regra,
Você deve estar matutando, então se é regra, porque tem exceção. Sim, tem exceção e temos 4 exceções, de acordo com a Lei 8.666. A primeira exceção, pessoal, vai ficar em relação aqui, no caso, a contratos previstos, a contratos que são de natureza contínua. Contrato que é de natureza contínua, pode ter duração prorrogada por até 60 meses e prorrogar ainda por mais 12 meses. Então, o contrato de natureza contínua é aquele que exige uma permanência da atividade. É aquele tipo de contrato que, se você for ficar trocando todos os anos, traz mais prejuízo do que vantagem para a administração pública. Quer ver um exemplo aqui? Contrato com empresa de limpeza, contrato de uma empresa de segurança, jardinagem, são contratos que exigem ali uma permanência do serviço. E aí, então, geralmente faz pelo prazo de até 12 meses, vai prorrogando até inteirar 60 meses. Inteirou 60 meses, a lei admite ainda, para esse caso aqui, a prorrogação por mais 12 meses. Encerraram todas as prorrogações, finalizou, nova licitação e novo contrato. Maravilha? Segunda exceção, que é o caso aqui, pessoal, segunda exceção, é nesse caso para contratos previstos e vinculados ao PPA. O que é o PPA, pessoal? Plano Plurianual da Administração Pública. O PPA, ele é também uma lei orçamentária, a gente tem 3 leis orçamentárias, temos a chamada LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que faz a previsão para o exercício financeiro seguinte. Temos a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que inclusive vai ajudar na elaboração da LOA com outras finalidades. E o PPA, Plano Plurianual da Administração Pública. Segundo a nossa Constituição, todo contrato de duração de longo prazo do governo, e quando fala longo prazo é superior a 1 ano, tem que ter a previsão no PPA, Plano Plurianual da Administração Pública, para saber realmente o que vai ser executado a longo prazo. Então, a construção de uma rodovia que dura mais de 1 ano, a construção de uma ponte, a construção de uma usina, esses contratos que vão durar mais de 1 ano, tem que ter a previsão no PPA. E aí, junto com a LDO e com a LOA, eles vão destinar o que vai ser executado a cada ano. Então, enquanto esse contrato tiver a previsão no PPA, ele vai tendo a duração superior a 1 ano, enquanto tiver a previsão no PPA. Aí vai depender de cada tipo de contrato e a sua complexidade. Está bem? Terceiro caso, pessoal, aluguel de equipamentos e programas de informática. Aluguel, mas veja aqui, aluguel de quê? De equipamentos e programas de informática, que pode ter duração prorrogada por até 48 meses. Então, aluguel de equipamentos e programas de informática, duração por até 48 meses. E o último caso aqui é quando acontece um contrato com base nos incisos, lá do artigo 24, dos incisos 9, 19, 28 e 31. 9, 19, 28 e 31. Parece a telecena, né, pessoal? Então, com base no artigo, contratação com base nos incisos 9, 19, 28 e 31, a contratação feita com base nesse artigo aqui, o contrato pode ser prorrogado por até quantos meses? Por até 120 meses, pessoal. Lembrando a você, artigo 24, nós temos o quê? O que lembra esse artigo aqui, o 24? Lembra?
contratação direta por dispensa de licitação. Então vai no artigo 24, já marca os incisos que a gente falou aqui com uma cor diferente, para quando você for ler, for revisar o artigo 24, você saber que os incisos 9, 19, 28 e 31, que eles poderão, aqueles contratos ali naquelas situações que a lei prevê, serem prorrogados por até 120 meses. Fechou? Pessoal, eu não queria nem falar para não confundir, mas é sempre bom falar. Só tem mais uma exceção que não está na Lei 8666, está numa lei à parte, que é a Lei 8987/95, a Lei das Concessões e Permissões. O contrato de concessão de serviço público tem prazo determinado, ok? Só que não vai seguir esse prazo aqui, concessão é diferente, que vai durar 10 por mais 10, 20 por mais 20, 30 anos, 50 anos, depende de cada caso da concessão. É um caso à parte. Só que os contratos de permissão de serviços públicos, segundo a Lei das Concessões e Permissões, ele é um contrato precário. Ou seja, ele não tem prazo determinado e poderia ser revogado a qualquer momento. Então, se a gente fosse falar, olha, mas existe algum caso de contrato com prazo indeterminado? Se a gente fosse procurar na legislação, contrato de permissão de serviço público. É um contrato que, em tese, ele não teria prazo e caberia sua revogação, é assim que ele fala, a qualquer momento. Maravilha? Fechou? Outra característica, ele é intuito personae, ou ele é pessoal, ou ele é marcado pela pessoalidade. Isso aqui você encontra fundamento também no artigo 72 da lei. Então ele é marcado pela pessoalidade. Como assim, Scatolino? Significa que deve ser executado pelo próprio contratado. Significa que ele é um contrato que ele foi celebrado em razão das características pessoais daquela pessoa, daquele contratado. E por consequência, se eu celebrei o contrato por suas características pessoais, é você quem vai ter que fazer a execução. Por isso, como regra, eu não posso transferir a execução para terceiros. Você que contratou, é você quem vai ter que fazer a execução. Imagina só que você foi até o Réveillon, você foi aqui em Brasília, tem a Esplanada dos Ministérios, você foi até a Esplanada para ver uma cantora muito bonita, que canta muito bem, dança muito bem, tem presença de palco, e ela te atraiu. Falou assim, olha, eu vou para ver essa cantora, eu adoro ela, achei ela linda, mineira, eu vou lá para ver essa cantora. Aí você vai para a Esplanada, você vai lá, chega lá meio-dia, fica lá na frente, toma sol, vem chuva, toma empurrão, fica ali. Você foi lá para ver a Paula Fernandes. Só que quando está dando, falta uns 10 segundos, a pessoa anuncia, olha, começa a contar 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos apresentar agora aqui para vocês a cantora X, a Elza Soares. Não vai ser a Paula Fernandes, por quê? Porque a Paula Fernandes não pôde vir, foi para outro show e subcontratou, mandou a Elza Soares no seu lugar. Você vai aceitar? Não, fui para ver a Paula Fernandes, eu quero ver a Paula Fernandes cantar. A Elza Soares não foi minha opção, eu quero ver a Paula Fernandes. Ela poderia fazer isso, pessoal? Não, ela subcontratou. Se eu contratei ela quem vai ter que fazer a execução, certo? É marcado pela pessoalidade. É como se fosse aqui uma cirurgia plástica que você faz. Imagina, a mulher vai colocar o silicone e fala, ó, quero ficar com silicone igual da minha amiga. Então você vai atrás do médico dela e fala, quero que você coloque. Tem que ser você. Eu fui atrás de você, eu fui atrás das suas características pessoais. É você que vai ter que fazer a cirurgia. Imagina que no dia da cirurgia tá a pessoa lá naquela mesa e aparece um outro médico. Fala, olha, o médico que você contratou não pôde vir porque ele me mandou no seu lugar. Você vai aceitar? Não vai. Você contratou ele quem vai ter que fazer a execução do contrato, que é fazer a cirurgia, o contrato pessoal, marcado pela pessoalidade. Fechado? Então, isso que significa pessoalidade. Tem um caso no artigo 72 que admite a subcontratação. Só que vai dizer, pode subcontratar parte do contrato e desde que tenha a autorização da administração.
Então, o contrato de construção de uma rodovia, vamos imaginar, é para fazer 100 quilômetros. O contratado foi lá, fez os 100 km, mas ele pode falar assim, olha, administração, vou fazer agora a sinalização da rodovia, fazer a pintura, colocar as placas. Eu posso subcontratar, contratar uma outra empresa para fazer isso? É parte do contrato, ela fez os 90%, e aquela parte ali que ia fazer a sinalização final, se a administração autorizar, pode haver a subcontratação. Inclusive o artigo 78 e 79 fala que subcontratação sem autorização é motivo para a rescisão do contrato administrativo. Tá bem? Então, pessoal, isso é intuito persona ou pessoalidade. Contrato administrativo, a gente já viu que tem a característica que é a presença de cláusulas exorbitantes, todos esses contratos vão ter. E por último, ele é o que? Ele é formal. O que significa isso? E aqui é o artigo 60 e 61, muito importantes, um dos que mais caem em prova. Então, atenção total aqui agora, que agora é questão de prova. Ó. Pessoal, contrato ele é formal. Por quê? Porque ele tem uma série de formalidades. Ele não é celebrado de qualquer maneira. Quando você pega um contrato de trabalho, ele é informal. Você pode estar se vinculando por um contrato de trabalho com uma pessoa, mesmo sem muita formalidade, porque no direito do trabalho é assim. No contrato administrativo, direito administrativo é diferente, porque contrato administrativo ele é formal, ele é cheio de formalidades. Primeiro que tem que ter como regra uma licitação, que é um procedimento mais formal que isso. Segundo, porque na hora de você fazer o contrato, ele é cheio de formalidades. Veja aí e anote aí que é importante o seu artigo 55 da lei, o tanto de formalidades, de cláusulas que esse contrato tem que ter. Tem que ter o objeto, o prazo, o crédito orçamentário, tem que ter uma série de disposições que, se faltar uma delas, pode até viciar o contrato. É cheio de formalidades. Então, ele é formal. Por quê? Exige uma série de formalidades que a lei vai colocar e você vai ter que observar para a sua validade. A pergunta que não quer calar é foco total aqui, pessoal. Pode haver o contrato verbal com a administração pública? Sim ou não? Questão de prova. Pode haver o contrato verbal com a administração pública? Pode. Vem para a tela. Quando que pode haver o contrato verbal, hein, pessoal? Para compras de pronto pagamento de até 5%, o valor de R$ 176 mil. Esse valor aqui é o valor da modalidade convite, tá bem? Que esse percentual, 5% de R$ 176 mil, daria hoje um valor aí de R$ 8.800, não é isso? E veja só aqui, a gente já está trazendo para vocês a aula atualizada com o decreto 9.412 de 2018, que atualizou os valores do artigo 23 da Lei 8.666. A Lei 8.666 tem os valores no artigo 23 e todos os demais artigos, eles são sempre por referência ao artigo 23. 10%, 1%, 5%. Por quê? Porque quando acontecesse a atualização do artigo 23, todos os demais artigos da lei já estariam então atualizados. Foram até espertos nesse ponto, né? Então, nesse caso aqui, alterou o 23, alterou automaticamente aqui o artigo 60 e 61, que na verdade houve uma atualização por decreto, que a própria lei de licitações permite a atualização por decreto, tá bem? Então veja um caso aqui, olha só, imagina você fez o concurso e você passou, várias pessoas passaram com você e você vai ter aquele evento de posse, uma série de autoridades, você já pagou aquele churrascão que você prometeu, não é? Olha, quando eu passar no concurso eu vou pagar um churrasco para vocês. Eu fiz a promessa também, já paguei, foi lá em 2004, quando eu passei no STJ, depois na PGFN também foi um pouquinho mais tímida a comemoração, mas foi muito bacana também. Mas aí você prometeu o churrasco, vai pagar o churrasco, vai todo mundo querer comer, porque todo mundo nessa hora quer aproveitar, né, pessoal? Porque a gente tem aquelas pessoas
que não bota muita fé na gente, mas na hora que você passa, aí a pessoa bota fé, né? Tem casos que eu já vi, e já aconteceu até comigo, pessoas que falavam assim, sabia que eu estava estudando, e aí me acompanhava, via que eu não tinha passado na prova. Aí falava assim, olha Gustavo, e aquele concurso que você fez esses dias aí? Você passou? E queria ouvir de mim. Falava, não, olha, não passei, não foi dessa vez. E essa pessoa sempre finalizava assim a conversa. Olha, pior que teve um amigo meu que passou e ele nem estudou, você acredita? Sempre tem, né? Alguém que passou e nem estudou. Pessoal, isso, ó, raro acontecer. Pode acontecer? Pode, mas esse aí é o iluminado de Deus, isso é quase ninguém, é praticamente milagre. Mas quando a pessoa passa, ela paga o churrasco e aí vai ter a festa da posse, não é? Vai ter a festa da posse, você vai chamar todo mundo que te ajudou, que duvidou de você e vai convidar para a sua posse, para tomar, para ver você tomando posse ali. Dia da posse vai ser num órgão que você vai trabalhar, geralmente assim tem um auditório, vão comparecer várias autoridades, porque quando é posse, todo mundo quer comparecer para falar alguma coisa. Vão ter os seus amigos, seus parentes, amigos, parentes de várias pessoas, vai ser um evento que vai estar lotado. O órgão não tem segurança suficiente para poder organizar o evento. Vai ter que contratar mais alguns seguranças. E o valor vai ficar no valor aí, pessoal, de R$ 7.900. R$ 7.900. Pode fazer o contrato verbal com eles? Sim ou não? Responda. Pode haver o contrato verbal? Sim ou não? Responda aí. Pessoal, quem falou que sim, vai comprar o segurança por acaso? Vai levar para casa? Não pode, pessoal. Por quê? Porque nesse caso aqui, ó, volta para a tela. É contrato verbal quando for compras. Isso aí é prestação de serviços. E nesse caso, pessoal, é prestação de serviços, então tem que ter algum documento escrito, tem que ter um contrato escrito ali. Ou então, pelo menos um dos documentos do artigo 62 que substitua o contrato escrito. Mas contrato verbal, nesse caso, para serviços, a lei não autorizou. É só compra. E a lei fala compra de pronto pagamento. Pronto pagamento significa, para administração para prática, pagamento em até 30 dias. Pagou em até 30 dias, houve esse pagamento, significa compras de pronto pagamento. A lei ainda fala em regime de adiantamento. Vai ver isso na lei. Regime de adiantamento quer dizer o seguinte, em regime de suprimento de fundos, lá do direito financeiro. Por quê? Tem nos órgãos públicos uma certa quantia que fica confiada a um servidor para ele poder fazer compras do dia a dia. É o suprimento de fundos. Então, contratos de compras que paguem até 30 dias, quando usado pelo suprimento de fundos, pode ter o contrato ali verbal, sem que eu tenha que sentar e formalizar todo um contrato com as cláusulas do artigo 55, que é um monte de cláusulas. Imagina um contrato ali do dia a dia, que vai comprar, de repente, quebrou um vidro e vai ter que repor. Aí, nesse caso, primeiro, que se for um valor pequeno, eu não vou nem ter que fazer licitação. E segundo, na hora de formalizar aquela relação de compra e venda que aconteceu, eu não tenho que sentar e fazer um contrato de compra e venda com as cláusulas, não. Eu vou, na verdade, ter o contrato ali de modo verbal, vou só pegar a nota fiscal, eu vou arquivar na repartição e pronto. Não tem que fazer um contrato de compra e venda como exigiria nessa relação. Fechado? Cuidado, agora sim, pessoal, cuidado. O artigo 62 prevê alguns casos de substituição. Não é contrato verbal. Substituição do contrato escrito, ou chamado instrumento contratual, com todas as suas cláusulas do artigo 55, substituindo por outro documento escrito que é menos formal, mas é um documento escrito. Carta-contrato, nota de empenho, autorização de compra, nas situações que o artigo 62 assim estabelece, tá bem? Mas não é contrato verbal. Contrato verbal é compra de pronto pagamento de até esse valor que a gente colocou, que hoje é R$ 8.800. Maravilha? Para fechar, e não menos importante, na verdade, super importante, então, atenção aí, ó. Pessoal, coloque aí, ó, a publicação resumida do instrumento contratual
é, na imprensa oficial, a publicação resumida do instrumento contratual na imprensa oficial e dos seus aditamentos é condição de quê? Publicação resumida, que é o chamado extrato do contrato, na imprensa oficial e dos seus aditivos que forem feitos é condição de quê? Hein, pessoal? Condição, coloque bem grande, que isso é questão de prova, condição de eficácia do contrato. Então, para o contrato ser eficaz, entenda, para o contrato começar a produzir efeitos, tem que haver a publicação resumida, o extrato do contrato na imprensa oficial. Você que está visando muito concurso, você já deve ter visto um diário oficial, não tem? Quando alguém é nomeado, sai no diário oficial. Quando alguém morre, sei lá, vacância fulano de tal, porque morreu. Quando tem lista lá de alguém que foi nomeado para cargo em comissão. Então, diário oficial faz a divulgação desses atos oficiais. E você já deve ter visto, passado o olho em algum local, quando sai assim, extrato de contrato no diário oficial. Aí sai o órgão contratante, quem que é o contratado, o objeto e o valor do contrato. Já viu isso? Esse é o extrato do contrato, que tem que ser publicado na imprensa oficial como condição de eficácia do contrato. Entenda, o contrato só começa a produzir os seus efeitos quando houver a publicação dele na imprensa oficial. Guarda isso, que é questão de prova. Fechou? Então, encerramos aqui as características do contrato administrativo. Até um próximo encontro. Até mais.